Olá, boa noite a você. Ministro Alexandre de Moraes autoriza a liberação da rede social X aqui no Brasil. Com alto poder de destruição, furacão Milton se aproxima da Flórida, nos Estados Unidos, e moradores começam a deixar a região. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. Os Estados Unidos se preparam para a chegada do furacão Milton nas próximas horas. O fenômeno pode ser o pior desastre climático em 100 anos na Flórida. Autoridades recomendam que os moradores busquem locais seguros rapidamente. Só na Baía de Tampa, rota de passagem do furacão, vivem mais de 3 milhões de pessoas. Segundo especialistas, o furacão Milton tem um alto poder destrutivo e pode passar dos 250 quilômetros por hora. A NASA divulgou imagens de satélite do furacão. Considerado o maior já registrado no Golfo do México desde 2005, ele voltou a atingir a categoria 5, que é a escala máxima de um furacão. Milton será o segundo furacão a atingir os Estados Unidos em menos de 2 semanas. O furacão Helene matou pelo menos 230 pessoas. O presidente Joe Biden fez um apelo para que as pessoas não se arrisquem e enfatizou: é uma questão de vida ou morte. Aqui no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o desbloqueio do X no país após quase 40 dias de suspensão. Vamos falar sobre este assunto com a Ariane Bittencourt, direto de Brasília. Boa noite, Ariane. E a rede social já voltou a funcionar por aqui? Não, Salsi, boa noite. Apesar da determinação dessa terça-feira, a volta do antigo Twitter não é instantânea. Ela vai depender, por exemplo, da notificação da Anatel e do disparo de informações para operadoras em todo o Brasil. Na decisão do STF, Moraes informou que todos os requisitos necessários para o retorno das atividades foram cumpridos. A liberação da rede social do bilionário Elon Musk ocorre após a empresa pagar multas de mais de 28 milhões de reais impostas pelo STF. Na semana passada, atendendo a uma determinação do ministro, o Banco Central já havia desbloqueado as contas bancárias da empresa. Em nota, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse que a volta do X após a quitação das multas e a adequação ao que determina a justiça brasileira é uma vitória para o país. Salsi. Tá certo, Ariane. Obrigada pelas informações. Até já. O governo federal anunciou que vai pagar nas próximas semanas o auxílio para cerca de 100 mil pescadores atingidos pela seca dos rios na região norte do país. O recuo da água mudou a paisagem, dificultou o acesso a alimentos e trouxe sérias consequências. No Canal do Jari, em Santarém, oeste do Pará, os peixes sumiram. Não tem como a gente pescar, que a gente se mantinha da pesca, mas hoje em dia está difícil. O rio secou. Na ilha da Ponta Negra, barcos continuam atolados na lama. Hoje, o rio Tapajós atingiu 17 centímetros e está a 5 de atingir o pior nível dos últimos anos. O governo federal anunciou que vai pagar um auxílio para pescadores prejudicados pela seca e estiagem na região norte. O pagamento de 2 salários mínimos será feito em uma única parcela. Apenas pescadores cadastrados no seguro-defeso de municípios onde foi decretada a situação de emergência ou calamidade por conta da seca terão direito ao benefício. Cerca de 300 milhões de reais devem ser direcionados para o pagamento do auxílio. A medida provisória, publicada no Diário Oficial da União, deve beneficiar cerca de 100 mil pescadores. No Rio Xingu, em Altamira, no sudoeste paraense, famílias inteiras sofrem com a escassez de peixe. Ninguém está pescando porque não tem condição, não tem peixe. O Senado aprovou nesta terça-feira a indicação do economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Foram mais de 4 horas de sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O indicado pelo presidente Lula foi aprovado por unanimidade na comissão. Gabriel Galípolo destacou o compromisso com os interesses do país. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. Que cada ação e decisão
deve unicamente ao interesse do bem-estar de cada brasileiro. Galípolo disse que a relação com Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, e também com o presidente Lula é a melhor possível. Pela manhã, Lula afirmou que a taxa de juros ainda é alta, mas vai ceder. Eu estou muito feliz, porque a economia está razoável, a taxa de juros ainda é a mais alta, mas ela haverá de ceder, nós temos a inflação controlada, nós temos a massa salarial crescendo, nós temos o emprego crescendo, nós temos leis para proteger os empreendedores individuais, o pequeno e médio empresário, tudo já está feito. Logo depois, a indicação foi aprovada no plenário do Senado. Votaram sim 66 senadores, não 5 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a indicação do senhor Gabriel Murica Galípolo para exercer o cargo de presidente do Banco Central do Brasil. Gabriel Galípolo vai assumir o comando da Autoridade Monetária Brasileira no ano que vem, no lugar de Roberto Campos Neto. O atual presidente do Banco Central sempre foi muito criticado pelo presidente Lula por conta da manutenção da taxa básica de juros em patamar elevado. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de meia tonelada de maconha na rodovia Presidente Dutra, na altura do Rio de Janeiro. Assunto para o Leonardo Aque. Léo, boa noite. Para onde toda essa droga seria levada, hein? Oi, Celso. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a carga veio do Paraná com destino ao Complexo da Penha, na zona norte aqui do Rio. A ação ocorreu durante uma blitz na BR-116 em Irajá, zona norte do Rio. O grupo de operações com cães da PRF foi acionado após o motorista do caminhão demonstrar nervosismo com a abordagem. Foram encontradas caixas de papelão contendo 819 tabletes de maconha. A Polícia Rodoviária Federal afirma que o condutor confessou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte do entorpecente. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil. Celso. Obrigada, Léo. O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais notificou um cirurgião dentista por realizar procedimentos que ultrapassam a função. Esse mesmo profissional é investigado pela Polícia Civil por erros durante procedimentos estéticos. Esta paciente se diz traumatizada após passar por uma cirurgia. Eu me tornei uma outra pessoa. Eu sempre fui muito alegre, sempre gostei de sair, de passear. Eu já não consigo fazer nada disso. Eu não consigo superar a situação. O objetivo era fazer procedimentos estéticos. Através das redes sociais, ela conheceu o trabalho do dentista Flávio Duarte, um cirurgião dentista que atende em Belo Horizonte. Após ver as postagens, esta outra paciente resolveu fazer uma intervenção no nariz, mas ela afirma que não foi anestesiada. Eles me deram 2 remédios, tarja preta, para poder me sedar. E eu achei que ia ser anestesia. O remédio não pegou. E aí o Flávio começou a me operar mesmo acordado. Eu sentia dor, eu estava sentindo tudo. 8 pacientes já procuraram a polícia para denunciar o dentista, que também é investigado pelo Conselho Regional de Odontologia. De acordo com o CRO, Flávio Duarte não tem especialização em harmonização orofacial e não poderia realizar procedimentos estéticos. O profissional foi notificado para a suspensão imediata das atividades que são proibidas pelo Conselho Federal da categoria. A defesa do dentista Flávio Duarte informou que a prática de procedimentos estéticos faciais está amparada pela lei que regulamenta a odontologia no Brasil, garantindo aos cirurgiões dentistas o direito de realizar tais procedimentos. Disse também que o dentista está à disposição das autoridades para fornecer todos os esclarecimentos necessários. O governo deve decidir até a semana que vem sobre o retorno do horário de verão. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a mudança só vai ocorrer se for imprescindível. Nós estamos analisando com responsabilidade a transversalidade, a necessidade e a imprescindibilidade dessa política. Eu estou levando ao limite as discussões para ver se precisa mesmo ser esse ano
ou se nós podemos esperar o período chuvoso e ver o volume de chuvas que nós vamos ter. Se forem altos e qualquer hora a gente pode ser literalmente abençoado com chuvas, e aí a gente até evita a necessidade da decretação do horário de verão. Um ano após o início do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, a equipe do Jornal da Record acompanhou uma operação do exército israelense na faixa de Gaza. A missão no território palestino é encontrar os 101 reféns sequestrados no dia 7 de outubro. Você acompanha agora na reportagem dos correspondentes Matias Brotero, Tamara Schipper e Ricardo Voloquita. Blindados israelenses cruzam a fronteira com Gaza diariamente. Aqui, nos preparamos para embarcar em um comboio com jornalistas dos maiores veículos de comunicação do mundo. Estamos indo para Rafah, no extremo sul de Gaza, na fronteira com o Egito. É um local estratégico por onde passou muita ajuda humanitária. É uma das poucas saídas do território palestino. Vamos subir aqui no caminhão que vai levar a gente para o território palestino. Agora eu me despeço do Ricardo, nosso cinegrafista, porque, por questões de segurança, apenas uma pessoa pode entrar. Seguimos por uma rota perigosa. Este porta-voz do Exército me diz que Israel já controla grande parte do território. Ainda há ameaças de mísseis antitanque, snipers e outras atividades terroristas que podem surgir dos bairros mais povoados, diz. Ouvimos tiros e explosões. Israel tem motivos para estar na faixa de Gaza. Acabar com o centro de operações dos terroristas do Hamas para impedir que eles possam planejar novos ataques como o que aconteceu há um ano, no dia 7 de outubro. E o mais importante, encontrar e resgatar os 101 reféns que são mantidos no território palestino desde o início do conflito. Quando o grupo terrorista Hamas invadiu Israel, mais de 200 pessoas foram sequestradas. E em novembro do ano passado, no único cessar-fogo da guerra, 105 reféns foram libertados, principalmente mulheres e crianças. Depois de um ano, autoridades israelenses não sabem quantos dos 101 reféns estão vivos. O governo acredita que pelo menos 30 desses sequestrados tenham sido mortos. E os que resistiram durante todo esse tempo estão presos em túneis como esses. Nesse período, diferentes propostas para trazer de volta os sequestrados foram colocadas na mesa de negociação, mas ainda há impasses. Um deles é sobre a presença de Israel em Gaza e nos arredores do território palestino. Para o governo israelense, só assim é possível controlar a região e evitar a entrada de armas que fortalecem grupos terroristas. Ali atrás de mim é o corredor de Filadélfia, que divide o Egito e a faixa de Gaza. Israel diz que vai manter as tropas por lá. O Hamas exige que eles retirem todas as tropas aqui da faixa de Gaza para que haja um acordo de cessar-fogo que possibilite a libertação dos reféns. Além dos 346 militares que morreram em Gaza, muitas vítimas da guerra são civis que não apoiam a violência do Hamas. O que a gente vê aqui em Rafah, no sul da faixa de Gaza, é exatamente esse cenário. Escombros por todos os lados. A área está praticamente toda inabitada. O exército de Israel diz que é importante ficar aqui para investigar os túneis. No total, na região toda da faixa de Gaza, no território palestino, há cerca de 500 quilômetros de túneis onde o Hamas esconde armas e reféns. O exército diz que o Hamas usa civis como escudo e edifícios públicos servem de base para os terroristas. Aqui, militares explodem um túnel com mais de 250 metros debaixo do maior complexo hospitalar de Gaza. No centro de Gaza, por exemplo, o exército encontrou quartos subterrâneos usados pelos terroristas. Este outro túnel está ao lado de um parque de diversões. É num cenário de destruição como esse que os soldados de Israel avançam todos os dias e procuram pelos reféns. Mulheres, crianças, idosos e homens. Pessoas que tiveram suas vidas roubadas durante a guerra que já dura um ano.
E ainda sobre este assunto, o avião da Força Aérea que faz o resgate de brasileiros no Líbano está a caminho de Beirute para um terceiro voo de repatriação. Vamos falar com a Caterina Schutt. Caterina, boa noite. Quando o avião chega ao Líbano? Oi, Salsi, boa noite a você e a todos. Olha, a previsão da chegada é amanhã. O avião da FAB decolou da base aérea de São Paulo, em Guarulhos, no começo da tarde desta terça-feira. Por volta das 10 da noite, a aeronave pousou em Portugal para abastecer e seguir viagem para o Líbano. Esse será o terceiro voo de resgate de brasileiros que estão na área de conflito. O Líbano tem sido alvo de bombardeios israelenses com o objetivo de atingir o grupo terrorista Hezbollah. Nesta terça-feira, pela manhã, 227 passageiros chegaram em Guarulhos. A primeira viagem havia acontecido no domingo, com o retorno de 228 brasileiros. A estimativa é de que 21 mil brasileiros vivam no Líbano, Salsi. Obrigada, Caterina, pelas informações. O ministro da Defesa, José Múcio, disse nesta terça-feira que questões ideológicas barraram uma licitação vencida por Israel aqui no Brasil. Quem volta com a gente agora é a Ariane Bittencourt. Ela traz os detalhes. Ariane. Salsi, o ministro não disse qual licitação seria, mas provavelmente ele estava se referindo à licitação que um grupo israelense venceu em abril para fornecer 36 veículos blindados ao Exército. O negócio está travado por pendências internas. Autoridades do Planalto que criticam a transação argumentam que é incoerente que o governo compre equipamentos militares de um país que está em guerra e que tem as ações militares questionadas pelo presidente Lula. A declaração foi dada em um evento da Confederação Nacional da Indústria. Vamos ver o que disse o ministro. Nos últimos anos, nós tivemos um retrocesso nos investimentos de defesa da ordem de 47%. Por quê? Ainda existem muitos, por componentes ideológicas, por queixas políticas, por variações programáticas, que acham que a defesa não funciona. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, venceram os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. Esse evento, Salsi, marcou a parceria entre o Ministério da Defesa e a Confederação Nacional da Indústria para fortalecer a base industrial de defesa e de segurança. Salsi. Obrigada, Ariane. Bom descanso para você. E pela segunda vez no mês, Belo Horizonte registrou o dia mais quente do ano. E desta vez foi nesta terça-feira. Assunto para Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite para você. E qual foi o novo recorde de temperatura por aí, hein? Oi, Salsi, boa noite para você. Os termômetros marcaram 36,8 graus entre as 2 e as 3 horas da tarde. Esse registro foi na estação meteorológica da Pampulha, um calorão, viu? Além disso, a umidade relativa do ar atingiu 22%, a 10ª menor marca do ano. Na última quinta-feira, a capital mineira já havia registrado um recorde de temperatura máxima de 36,2 graus. E para esta quarta, a previsão é de mais calor. Os termômetros devem variar entre 21 e 37 graus. E a umidade deve ficar ali em torno dos 20%. Salsi. Calorão, hein, Virgínia? Obrigada pelas informações. Ainda sobre esse calorão todo, setembro foi o segundo mês mais quente já registrado em todo o planeta. Só perdeu para o mês de julho do ano passado. Nesse ritmo, 2024 pode ser o mais quente em 100 mil anos. 1,54 graus Celsius acima do nível registrado na chamada era pré-industrial, entre os anos de 1850 e 1900. Essa foi a média do mês de setembro, que teve incêndios florestais espalhados pelo mundo. E a combinação de altas temperaturas com umidade tem provocado tempestades destruidoras, como a que atinge a Bósnia, e já causa efeitos em outros países do continente europeu. A situação ainda é agravada pelo aquecimento dos oceanos,
que absorvem mais de 90% do excesso de calor causado pelas emissões de gases que provocam o efeito estufa. De acordo com o Observatório Europeu Copérnicus, a atmosfera mais quente faz com que algumas regiões do planeta registrem volumes recordes de chuva em poucos dias. Um cenário que faz os meteorologistas acreditarem que 2024 vai superar 2023 e se tornar o ano mais quente da história. Cientistas do clima dizem que estamos vivendo agora, provavelmente, o período mais quente da Terra nos últimos 100 mil anos. O jornalista que denunciou o escândalo político de Watergate na década de 70 faz agora revelações sobre os bastidores da política americana. Na obra Guerra, Bob Woodward conta detalhes de conversas dos 2 últimos presidentes dos Estados Unidos com líderes de outros países. De acordo com o livro, o presidente dos Estados Unidos teria chamado o primeiro-ministro de Israel de completo mentiroso e de um cara mau. Joe Biden também teria xingado Benjamin Netanyahu durante as conversas com assessores. As declarações, que nunca foram feitas publicamente, teriam sido dadas durante reuniões para um possível acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Netanyahu e Biden não comentaram as revelações. A nova obra, que chega às livrarias na semana que vem, ainda afirma que o ex-presidente Donald Trump teria enviado secretamente testes de Covid-19 para uso pessoal do presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante a pandemia. Trump nega. Putin não comentou. Ainda nos Estados Unidos, 3 estados entraram com uma ação judicial contra a rede social TikTok. O processo afirma que o aplicativo de vídeos tem ferramentas que viciam os jovens e falha ao não proteger os usuários contra danos psicológicos. A rede social enfrenta uma onda de processos nos Estados Unidos e corre o risco de ser suspensa no país se não passar o controle chinês para uma empresa americana. O TikTok classificou as alegações recentes como imprecisas e enganosas. A Coreia do Norte informou nesta terça-feira que pode usar armas nucleares contra os inimigos. Da Ásia, a correspondente Silvia Kikuchi tem as informações para a gente. Boa tarde aí, Silvia. Olá, Salsi. Boa noite a todos. A declaração foi feita pelo ditador Kim Jong-un em visita a uma faculdade em Pyongyang. O ditador teria ficado furioso com o discurso do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, que afirmou que se a Coreia do Norte tentasse usar armas nucleares, teria uma resposta esmagadora e representaria o fim do regime norte-coreano. As tensões entre as duas Coreias aumentaram desde que Yoon Suk-yeol assumiu o cargo em 2022 e fortaleceu a aliança militar com os Estados Unidos. Também nesta terça, a defesa sul-coreana disse que Kim Jong-un está enviando soldados para ajudarem a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Segundo fontes ucranianas, 6 soldados norte-coreanos foram mortos em Donetsk, território ocupado por forças russas. Salsi. Obrigada, Silvia. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.